E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nosso talk vai ser sobre um assunto de extrema importância na nossa área e que faz parte do dia a dia de todo desenvolvedor, principalmente quando trabalhamos em equipe. Esse assunto é o Clean Code. Mas primeiro vou começar me apresentando. Eu sou Elton, sou desenvolvedor pleno na B2W. Tenho 2 anos de companhia, acredito que 2 anos e 4 meses. E sou mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Aqui está o roteiro da nossa apresentação. Primeiro iremos contextualizar o nosso tema, falar um pouco sobre a definição do Clean Code e o porquê usar. Depois falaremos dos princípios do Clean Code. Depois veremos como a B2W aplica o Clean Code no dia a dia, especificamente na equipe em que eu trabalho, e por fim faremos algumas considerações finais. E o que é o Clean Code? Como a própria definição já diz, o Clean Code é uma filosofia de desenvolvimento de software que consiste em aplicar técnicas simples que facilitam a escrita, a leitura de um código e torna esse código de fácil compreensão. Tá? Por que eu devo escrever um código limpo ou por que eu devo aplicar os princípios do Clean Code? A resposta seria porque eu não quero escrever um código ruim. Pode ser, mas o verdadeiro motivo é que o custo de manter um código sujo e ruim é enorme. Muitas vezes algo que deveria ser rápido acaba levando dias ou semanas, porque o código não está tão claro ou porque o código está cheio de gambiarra. Também existem casos em que uma mesma funcionalidade está tão espalhada que a gente tem que alterar vários lugares do código ou vários lugares do projeto em uma task só. Para minimizar todos esses problemas causados pela má codificação, podemos aplicar alguns princípios do Clean Code em nosso dia a dia. Vamos para o primeiro princípio, né? Nomes são importantes. Este princípio ele compreende que temos que dar nomes descritivos e relevantes a variáveis, ou a variáveis ou a nome de funções, nome de classes. Não devemos usar abreviações, ou seja, nada de x, y, t. Devemos descrever a variável, devemos descrever a função. Não devemos também ter medo de escrever nomes grandes, ou seja, um nome bem descrito ele irá ajudar bastante na compreensão do código. Métodos e funções devem ter nome de verbo, ou seja, devem começar com atualizar, processar, salvar, fazer e etc. Em classes e objetos devemos utilizar substantivos. Aqui abaixo temos o exemplo da aplicação desse princípio em um método que calcula o frete de um item. Neste exemplo, foram tiradas as abreviações que estavam na função e foram dados nomes mais descritivos, seja as variáveis, seja o nome da função também que estava abreviada. E isso melhorou bastante a compreensão da função e também do que ela faz. O segundo princípio, ele diz que devemos utilizar constantes ao invés de hard-coded strings ou inteiros. Isto é, ao invés de você chumbar um número no código ou um string que por si só não significa nada, devemos utilizar variáveis de classe ou globais com nomes que descrevam bem o valor. No exemplo abaixo, temos um método que busca a companhia pelo seu código, mas a string 150 que está passada como parâmetro, ela por si só não diz nada, né? E após aplicar o Clean Code nesse método ou nessa funcionalidade,
nós passamos a utilizar a variável global para descrever o valor, que agora você consegue entender o significado desse valor, e passamos ele como parâmetro na função. Isso deixa o código mais fácil de ler, fica mais fácil de buscar também no projeto e também fica mais fácil de alterar o valor dessa variável e também testar. Este princípio ele está relacionado à escrita de funções pequenas, ou seja, escreva funções que façam a única coisa. Nada de funções megazords que possuem mais de 5 funcionalidades ali dentro. Separa as funções por níveis de abstração. Construa funções com poucos argumentos, porque isso vai ajudar bastante nas manutenções futuras. E neste exemplo aqui que temos, nós dividimos a função que recupera o pagamento de um pedido remoto em 3 funções, conforme cada funcionalidade. Ou seja, nós agora temos uma função principal que vai receber o pedido e vai fazer a chamada das outras 2 funções auxiliares, onde cada uma tem o seu fim, né? Cada uma tem seu contexto desempenhado dentro dessa função. E dessa forma, o código ele fica mais fácil de entender, fica mais fácil de modificar, de reusar, também fica mais fácil de testar e reduz as duplicações. E o próximo princípio é evite a ambiguidade de código. Ou seja, não deve existir 2 partes do programa que possuem funções iguais. Isso dificulta na hora de dar manutenção do código, onde essa manutenção terá que ser feita em todas as partes do código, ao invés de uma só. Se o software for grande, isso pode virar um problema muito grande, né? Mas para minimizar isso, você pode aplicar a técnica de responsabilidade única. Ou seja, cada função, helper, lib, deverá possuir uma única responsabilidade. O próximo princípio é a regra do escoteiro. Ou seja, a regra do escoteiro é basicamente deixar o código mais limpo do que você encontrou. Se encontrou algo para melhorar, melhore. Não deixe nada para depois. Ou seja, se tiver que fazer, faça logo. Não é necessário refatorar uma classe toda. Pois se você refatorar uma classe completa, isso vai ser bem mais custoso, né? E você pode começar refatorando a função que você está mexendo. Vocês devem evitar pensamentos como isso é perca de tempo, se está funcionando, melhor não mexer. Isso não deve estar na mente de vocês. Outro princípio importante é comente só o necessário. Ou seja, devemos comentar só o necessário, porque os comentários eles não são atualizados constantemente. Ou seja, eles podem ficar velhos e podem perder o sentido e pode acabar confundindo você quando for dar manutenção naquela função ou naquela classe, né? Se o código está muito comentado é porque ele não está claro. Ou seja, o melhor não é comentar código ruins, e sim você reescrevê-los. E como diz a imagem, né? Você não precisa escrever comentários se você escrever um código que seja de fácil entendimento. Ou seja, se seu código ele é de fácil entendimento, seu código está limpo, bem escrito, você não precisa de comentários, porque o código por si só ele já vai dizer o que ele é, né? E por fim, temos o princípio dos testes limpos. Ou seja, um código ele só está realmente limpo se ele for validado. Ou seja, testes são extremamente importantes. E os testes limpos, eles devem ter rapidez, ou seja, eles devem ser rápidos para que possam ser executados diversas vezes. Eles devem ser independentes, pois se eles são dependentes, qualquer falha que ocorrer nesse teste
ela pode desencadear um efeito dominó. Eles devem ter repetitividade, ou seja, porque devem poder ser executados em vários ambientes, devem possuir autovalidação, ou seja, bons testes eles possuem como resultado respostas do tipo verdadeiro ou falso, true ou false, e por fim pontualidade, ou seja, os testes eles precisam ser escritos antes do código de produção, ou seja, não devemos subir código em produção sem teste. Agora vamos falar um pouco da aplicação do Clean Code na B2W. Primeiro vamos falar sobre Style Guides. Os Style Guides eles são guias de codificação de software em uma linguagem específica. Ou seja, eles nos dão direcionamentos como pule uma linha entre cláusulas de um case, sempre deve ser colocado parênteses no final das chamadas de funções, mesmo que não tenha parâmetro. Esses aí são os exemplos de roteiro que o Style Guide ele nos dá, né? E cada linguagem específica tem seu Style Guide. E aqui na B2W, mais especificamente na minha equipe, a gente segue o Style Guide do Ruby e o Style Guide do Elix. Tá? E isso ajuda bastante no momento do desenvolvimento, porque toda a equipe de desenvolvimento ela começa a se guiar por um único caminho, né, de codificação. E aqui na B2W nós utilizamos também ferramentas de análise de código. Essas ferramentas elas têm o objetivo de ensinar e manter a consistência do código, ou seja, elas impõem um estilo de codificação desejado. E aqui na nossa equipe, mais especificamente na linguagem Elix, nós utilizamos o Credo. Ou seja, o Credo ele é uma ferramenta muito boa e bem completa, tá? Alguns recursos dela são mostrar uma oportunidade de refatoração lá no código, ou seja, ele diz onde pode melhorar ou o que ficaria melhor, ele sugere também. Ele identifica funções muito complexas e sugere que elas sejam reescritas, tá? Ele mostra erros comuns de sintaxe e também aponta inconsistências. Realmente o Credo é uma ferramenta muito útil no dia a dia da empresa, tá? E outro recurso de extrema importância que utilizamos diariamente aqui na empresa é o Code Review. Para quem não sabe, tá? O Code Review consiste em membros de uma equipe de desenvolvimento revisarem o código do colega antes de realizar o merge no branch master, por exemplo, tá? Isto é, toda vez que você desenvolve uma funcionalidade nova, seja uma correção de bug ou uma feature nova, seu branch ele deve ir para Code Review, para que toda a equipe ela possa analisar seu código e dar sugestão de melhoria, apontar erros e etc. Isso ajuda a compartilhar o conhecimento entre a equipe, criar soluções, ajuda também a criar soluções alternativas para os problemas e, por fim, aumenta o senso de equipe, né? Bem, pessoal, chegamos às considerações finais. E a primeira consideração tenha orgulho do seu código, ou seja, tenha orgulho do código que você escreve. E você pode alcançar isso aplicando os princípios do Clean Code, na qual a gente já viu nessa apresentação, tá? Escrevam códigos de fácil manutenção, tá? Escrevam códigos que pessoas entendam, dê nomes e não abreviações, criem funções pequenas e específicas, não sejam redundantes, fique sempre atento a erros, não deixe de refatorar, nunca deixe de refatorar, que isso possa ser uma prática diária na codificação de vocês. Crie testes limpos, tá? Testes simples e objetivos
e que façam o trabalho dele, que é a validação do seu código. E para finalizar, eu deixo uma frase que se encontra no livro do Clean Code, que é: um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Aqui estão as referências nas quais eu utilizei para a construção desta apresentação. E é isso, pessoal. Meu contato se encontra abaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço perdão também pela imagem da câmera. Estou utilizando a webcam do notebook e não é tão boa assim. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, vocês podem me enviar um e-mail e eu responderei assim que possível, tá? E boa competição a todos e a gente se vê em breve. Valeu!